eu diria. É uma avenida muito larga, tem 6 faixas, cada uma das pistas tem 6 faixas, no centro um gramado imenso. Ocupar tudo isso aí é preciso muita gente. Portanto, as pessoas descem o eixo e vão se concentrar lá em frente ao Congresso. Bem, a gente continua com as imagens da Esplanada dos Ministérios, mas conversa agora com o Paulo Moreira Leite, o jornalista Paulo Moreira Leite, que nos ajuda a entender o que pode vir pela frente. Tudo, claro, depende do que acontece hoje, do que vai acontecer nos próximos dias, mas assim que a questão do impeachment for a plenário na Câmara dos Deputados, a gente vai ter uma definição. Haverá ou não impeachment. Hoje as coisas, Paulo, apontam para que lado, na sua opinião? Olha, se essa pergunta fosse feita há 72 horas, a previsão, haveria muita credibilidade na previsão de que o governo poderia ser derrotado. Hoje, a conversa que eu vejo, que eu tenho sentido em diálogos no Palácio, diálogos no Congresso, com pessoas mais ligadas ao governo, mais ligadas à oposição, é de que está muito difícil para a oposição reunir os 342 votos, que ela precisa de 342 votos para derrubar a presidente. Se ela tiver 341 e do outro lado tiver um voto, não haverá impeachment. Porque e essas manifestações, de certa forma, ajudam. Ajudam a mostrar o seguinte: o país está se dividindo, esse pessoal é um pessoal importante, portanto é normal que, com o passar dos dias e das semanas e até o voto, né, o placar fique mais definido de uma forma aparentemente benéfica contra o golpe, né, contra o impeachment. Né? Isso não dá para você dizer, mas é mais ou menos isso que está acontecendo. A maré montante está do lado da resistência ao impeachment. Digamos que isso se consume, que a democracia prevaleça e que o governo continue. No dia seguinte, olha, o que a gente pode esperar desse day after? Olha, primeiro ponto que a gente não pode deixar de reconhecer é o seguinte, que será uma vitória importantíssima do governo. Por quê? Porque desde o primeiro dia, desde que fecharam as urnas em outubro de 2014, que o governo tem sido alvo de uma campanha permanente da oposição para questionar a sua vitória. Só para informar as pessoas, são imagens do Largo da Carioca, no Rio de Janeiro. Saímos, portanto, da manifestação de Brasília, a luz do dia ainda era mais evidente, o Rio de Janeiro está mais ao leste, já lá também imagens ao vivo, um pouco mais escuro, Largo da Carioca neste momento. Por favor, Paulo, continue seu raciocínio. Então, se a gente lembrar disso, a gente vai lembrar que quando um país, o povo se manifesta, o cidadão comum, ele se manifesta uma vez, que é na urna. As pessoas que têm acesso ao poder, as pessoas que têm acesso à classe política, as pessoas que têm acesso ao poder econômico, ou seja, aquilo que nós chamamos de elite, elas interferem cotidianamente na vida política. Quando aquilo que nós chamamos de elite não reconhece o resultado das urnas, nós temos uma crise. E é essa crise que vem sendo instalada desde a vitória em outubro de 2014. Agora, Paulo, a gente vê imagens da Praça da Sé, em São Paulo. A manifestação lá cresceu bastante das 5 horas da tarde para cá. Não são 6 ainda, mas a gente nota claramente que a manifestação ganhou corpo, e não apenas lá, mas também no Rio de Janeiro e aqui em Brasília. Paulo, continue, por prosseguindo, a gente pode achar muitas explicações e falar de muitos fatos, falar dos erros do governo, do que a gente quiser. Mas o fato é que nós tivemos uma fissura no sistema político brasileiro quando você tinha uma elite que não aceita a urna e que ficou todos esses meses procurando, através de estímulos a operações policiais, através de um tratamento seletivo de denúncias, o que mais a gente quiser, acuar o governo. Essa é a situação. O governo derrotando um projeto de impeachment, será aquela coisa do cidadão que pode respirar e que certamente terá que necessariamente refazer o seu edifício político, o seu pacto político. Repactuar é a palavra da moda, mas a palavra tem que ser uma palavra real. O governo não poderá prosseguir, né, com uma política de austeridade que implicou no afastamento das suas bases originais.
Mais uma vez, eu te interrompo, Paulo, rapidamente para dizer que estamos em Brasília. Esta é a imagem da esplanada dos ministérios, eixo monumental. Os manifestantes continuam a descer em frente ao Congresso Nacional e engrossar a manifestação no gramado entre o Palácio, o Ministério da Justiça, o Ministério das Relações Exteriores e o Congresso. É uma área muito grande e precisa muita gente para ocupar aquilo lá. A gente pode notar que continuam a descer as pessoas. Agora, as imagens do Congresso. Aquelas pessoas que estavam caminhando se dirigem para esse ponto aí, onde já há milhares de pessoas à espera do restante dos manifestantes. Paulo, por favor. Então, o governo vai ter que repactuar com a sua base original, que é a base de trabalhadores, a base popular, né, a base que sustenta o governo desde a sua vitória em 2002, e terá que recompor, né, um pacto de crescimento econômico. E essa é uma questão importante, porque hoje as prisões da Lava Jato, as multas, o tratamento assim duríssimo que as empresas estão sofrendo, praticamente quebrou esse pacto. Você tinha uma aliança do governo do PT com as empresas privadas desenvolvimentistas, que aplicavam no crescimento econômico, na criação de emprego, no desenvolvimento. Você vai ter que repactuar essa saída. Não é um trabalho fácil. Você tem, por isso que para o governo é tão importante os acordos de leniência, que vão permitir que você poupe as empresas, né? Mas o governo vai enfrentar. Agora, para o governo é uma situação melhor, porque significa derrotar aquelas forças políticas que se colocaram, do ponto de vista, muitas vezes, assumindo até uma postura de classe social muito definida, como seus adversários, que não admitiam uma vitória e iam trabalhar, e trabalharam durante esse período todo, desde a vitória até agora, para aniquilar e impedir um governo de funcionar. Esse é o fato, né? Paulo, vamos, depois de ver as imagens de Brasília, a gente vai agora a São Paulo com Florestan Fernandes Júnior, que tem mais imagens para mostrar da Praça da Sé, outras informações e também a análise. Florestan. Guilherme, aqui em São Paulo, a manifestação na Praça da Sé está bem movimentada, né? Eu diria que a praça está completamente tomada pelas imagens que a gente está recebendo, feitas pelos nossos cinegrafistas. Daqui a pouco vocês vão ver imagens aéreas da praça e o número imenso de pessoas que estão participando desse ato. Você vê aí muitas bandeiras, balões com o nome dos vários sindicatos, dos movimentos sociais, bandeiras sendo agitadas. A praça com um colorido especial, né? Porque, como a Luciana disse agora há pouco, tem muita gente de branco, além das bandeiras vermelhas, mas muita gente de branco sinalizando que está ali para defender a democracia, que vai além da defesa de um partido ou só da presidência. É uma defesa da nossa democracia. Eu acho interessante, até conversando aqui com o professor Lalo, as manifestações no Brasil ocorrem nos domingos pelas pessoas que são contra a presidente Dilma e durante a semana pelas pessoas que defendem a democracia e contra o golpe. Por que há essa diferença, professor? Olha, é uma insistência das centrais sindicais, dos movimentos sociais, de se fazer essas manifestações no dia de semana, lembrando que o domingo é o dia de descanso para o trabalhador, e isso gerou uma polêmica dentro das próprias organizações sindicais. Prevaleceu essa ideia de que deveria ser feito nos dias de semana. Agora, essa narrativa que coloca um movimento contra o outro, um ato contra o outro, ficam medindo quem tem mais... Parece torcida uniformizada. Se o público de um é maior do que do outro, acaba nos levando a ter que entrar nessa conversa também, nessa narrativa, e lembrar que as manifestações a favor do golpe, elas foram realizadas, como você lembrou bem, no domingo, e no caso de São Paulo, com o governo do estado liberando as catracas do metrô, quer dizer, facilitando
a presença do público na Avenida Paulista. Eu acho que isso é importante ponderar porque há mais dificuldade das pessoas. Primeiro por ser no dia de semana. Há mais dificuldade para as pessoas se dirigirem aos atos contra o golpe. Primeiro por ser dia de semana. Depois por ter que pagar a condução, ter que ter o metrô, custo, o metrô não facilita. E mais do que isso, eu acho que isso é o mais importante, sem a cobertura midiática dos outros atos. Eu tive a oportunidade de ver hoje os 3 grandes jornais brasileiros, só a Folha de São Paulo deu uma nota bastante envergonhada lá na última página do Caderno de Política. A Globo e o Estado não deram nada sobre... E se nós formos comparar a cobertura que esses veículos e que a televisão fez para os atos e para as manifestações a favor do impeachment, é desproporcional. E ainda assim nós temos essa multidão na rua. Então, já que a narrativa é essa, a gente tem que também entrar nela para fazer esses pesos e contrapesos para ver o que está acontecendo realmente de fato nessas manifestações. Há um outro pormenor interessante, eu acho que de ressaltar, é que por ser no fim de semana e no domingo, as manifestações a favor do golpe, eu recebi mensagens de pessoas que foram àquelas manifestações de domingo e elas não iam exatamente por uma... não se sentiam fazendo uma ação política. Era algo meio lúdico. Vamos fazer uma festa no fim de semana na Avenida Paulista. Só para mostrar imagens da esplanada dos ministérios em Brasília, também um número muito grande de manifestantes e certamente acho que dessa vez a Brasília vai ter talvez uma das maiores manifestações da história em favor da democracia. Né? Florestan, aproveitando para complementar o que eu vinha dizendo, essa diferença de politização é importante, porque aí nós temos movimentos organizados. Né? A questão é politizada na base e ela chega aí na manifestação, coisa que não ocorre na grande maioria dos participantes dos atos contrários ao governo. Bom, de qualquer maneira, o país parece que está mesmo dividido, né? Sem dúvida. E isso deve repercutir, eu imagino, em todo o processo que está ocorrendo dentro do Congresso Nacional. A gente teve há pouco aí repercussão do Congresso, o senador Renan Calheiros, achando que o posicionamento do PMDB foi fora de hora, né? Enfim, mas a gente está acompanhando aí momento a momento. Nós vamos agora para o Rio de Janeiro com a Luciana Barreto. Luciana. Não, desculpe. Nós vamos... assim, nós estamos com imagens do Rio de Janeiro. Eu entendi errado aqui no meu ponto, que era para ir para o Rio de Janeiro, mas nós estamos aí com imagens nesse momento... Largo da Carioca. Largo da Carioca, também onde um grande número de pessoas está concentrado, né? Tem parece que apresentação de artistas, tem também a fala de políticos. Aqui voltamos para São Paulo, para a Praça da Sé, né? A praça que foi marcada por grandes concentrações em momentos históricos do país. Hoje, 31 de março, a gente lembra do movimento militar que terminou num golpe de Estado. Eu lembro que você lembrou também aqui, ao longo aqui da nossa cobertura, que a Praça da Sé viu alguns atos importantes durante a ditadura e talvez o mais significativo em termos de público, em termos de presença da sociedade, foi o culto ecumênico que marcou a repulsa da sociedade ao assassinato do jornalista Vladimir Herzog. E eu me lembro, Florestan, eu estive lá eu era diretor do Sindicato de Jornalistas de São Paulo, e eu estive lá na Catedral naquele ato ecumênico. E eu me lembro da dificuldade que nós tivemos para chegar à Praça da Sé. O coronel Erasmo Dias era o chefe da polícia, era o secretário de segurança, o chefe da polícia aqui em São Paulo, e ele fez inúmeros bloqueios para que as pessoas tivessem dificuldade em chegar à praça. Eu fiquei hoje preocupado, mas graças a Deus foi uma preocupação que não teve fundamento, quando
pessoas diziam que havia dificuldade dos ônibus chegarem à esplanada dos ministérios ao estádio Mané Garrincha, em Brasília, ônibus que vinham de várias partes do Brasil. Eu fiquei preocupado, mas eu acho que por esse susto não passaremos mais. Você acha que essa panela de pressão, que está até cansativo, né? Porque nós estamos desde o fim da eleição, em 2014, falando de impeachment, falando de anulação da eleição, falando de política, falando de crise. Há um esgotamento, né? Acho que chegou num nível tamanho que está insuportável. Você acha que tem condições dessa panela de pressão começar a diminuir? Eu acho que é um esgotamento mesmo, Florestan. Eu tenho acompanhado, e aí isso faz parte da pesquisa acadêmica, eu tenho acompanhado os jornais, os grandes jornais brasileiros, e eu tenho acompanhado os índices de circulação, o IVC, que é uma entidade dos proprietários de jornais com as agências de publicidade que medem a tiragem dos jornais. E eles vêm caindo. E não vêm caindo apenas no impresso, vêm caindo também no digital, acentuadamente. Eu acho que a minha hipótese, eu estou testando isso, a minha hipótese é que esta queda é exatamente em função daquilo que você acabou de dizer, do cansaço que as pessoas têm de abrir toda manhã o jornal e ver mais ou menos as mesmas notícias, todas elas com o mesmo foco. Então, se isso se reflete nos jornais, eu acho que, de uma forma até otimista, eu posso dizer que se o golpe não se concretizar, se a presidenta Dilma conseguir, com a saída de parte do PMDB do governo, né, que isto vai acontecer fatalmente, ela puder reconstruir a sua base de apoio, também o seu ministério, eu acho que a tendência, inclusive com a melhoria de índices econômicos, que alguns economistas apontam para que venha ocorrer no segundo semestre desse ano, eu acho que a tendência é de uma maior tranquilidade para os próximos anos. No caso inverso? No caso do inverso, eu acho muito difícil. A tranquilidade, basta ver o que nós estamos vendo aqui na rua. Agora, hoje, eu acredito que estes movimentos organizados de repúdio ao golpe, se o golpe se concretizar, eles voltarão às ruas. E eles têm uma organização muito maior do que a organização impulsionada pela mídia daqueles que hoje são favoráveis ao golpe. Então, no caso do impeachment ser aprovado pela Câmara e depois pelo Senado, a tendência é que estas cenas que nós estamos vendo agora, de forma bastante pacífica, possam vir a se repetir de outra forma num eventual governo do PMDB. Tá, nós vamos voltar então a Brasília com você, Guilherme. Obrigado, Florestan. E a partir de agora, além da presença de Paulo Moreira Leite, a gente tem também a presença da nossa convidada Tereza Cruvinel, também jornalista, para nos ajudar a entender esse momento, esse dia de hoje. Tereza, todas essas imagens, Esplanada dos Ministérios em Brasília, Lago da Carioca no Rio, Praça da Sé em São Paulo, mostramos ainda Salvador, Fortaleza, Paris, Lisboa, Berlim, uma série de Londres, uma série de lugares, Brasil e mundo afora, gente na rua pela democracia. O que as imagens de hoje e que essa manifestação te dizem? Olha, o que se percebe é que houve uma maré crescente do movimento de resistência ao impeachment travestido de golpe ou vice-versa, né? E esse despertar dessa consciência democrática, a meu ver, ele começou nos 2 dias ou 3 dias antes das manifestações pró-impeachment do dia 13 de março, né? 2 ou 3 dias antes, o que houve? O juiz Sérgio Moro promoveu aqueles vazamentos, divulgou aqueles grampos, inclusive a peça mais grave de toda essa crise política, que foi o grampo, a conversa grampeada ilegalmente e divulgada ilegalmente entre o ex-presidente Lula e a presidente Dilma. Tão ilegalmente que o juiz está pedindo desculpas ao Supremo. Então, nós não estamos aqui dizendo nenhuma heresia. Aquilo provocou uma maré crescente das manifestações. Aquilo envenenou, das manifestações contra o governo e pró-impeachment. Aquilo envenenou essa corrente que já é contra o governo e que já faz parte daquele universo bem analisado há pouco
pelo Paulo Moreira Leite aqui, eu ouvi os comentários dele, aqueles que não aceitaram o resultado eleitoral, etc., que por uma série de conjunções, uma série de fatores já estão aí contra o governo há muito tempo, mas o ato Sérgio Moro deu impulso àquelas manifestações. Mas, em seguida, veio uma forte reação dos setores democráticos da sociedade. Juristas, intelectuais, as universidades, todas fizeram atos de resistência e denúncia do golpe. E uma ofensiva muito grande em torno da palavra golpe, da caracterização do impeachment como um golpe, quando ele não tem base jurídica concreta, ou seja, quando não existe um crime de responsabilidade claramente demonstrado, né? Então, acho que as manifestações de hoje, assim, crescentes, bem fortes, elas expressam isso, essa resistência que veio depois daquele vazamento, porque aquele vazamento mostrou o quê? Estamos num tudo ou nada, está valendo tudo para viabilizar o impeachment, para criminalizar esses atores desse governo e desse projeto, sobretudo os dois atores mais importantes. Então, aquele jogo bruto do Sérgio Moro, eu acho que ele teve uma importância grande para despertar essa consciência que hoje está na rua. Vou interromper seu raciocínio só um pouquinho para lembrar que a gente vê imagens de São Paulo, da Praça da Sé. O movimento atinge, neste momento, um número muito expressivo. Nós aqui não temos condições de avaliar, fazer cálculos, mas certamente a Praça da Sé como um todo está toda ocupada, e isso é um número muito expressivo, uma manifestação muito expressiva, assim como o Largo da Carioca, lá no Rio de Janeiro, que a gente viu há pouco, e também a Esplanada dos Ministérios em Brasília. A gente volta... Essas são imagens ainda da Praça da Sé, São Paulo. Esse quadro, essa imagem, uma imagem panorâmica, dá uma imagem mais precisa da quantidade de gente, do tamanho da multidão. Ao fundo agora a gente vê a fachada da Catedral da Sé, uma igreja de grande importância histórica em São Paulo. Neste local, a vida política da cidade, do estado e do país, portanto, porque São Paulo tem o peso que tem, e esse lugar marca essa vida política. Aí aconteceram manifestações pela volta das eleições diretas ao Brasil, em 1984, e foi a partir das manifestações aí, no Vale do Anhangabaú, que esse movimento ganhou força, se espalhou pelo Brasil, em capitais como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Salvador. Hoje a gente vê um fenômeno de certa forma semelhante. Esse movimento pela democracia cresceu. Além da manifestação na Praça da Sé, a gente vê agora o Largo da Carioca no Rio, também todo tomado. Há pouco vimos a Esplanada dos Ministérios. Vamos voltar a fazer a análise dessas manifestações de hoje. Tereza, você dizia de como essas manifestações têm importância para a definição do quadro político. O lado que pede o impeachment tem cartas na manga, além do próprio controle da comissão de impeachment e até de grande parte do plenário da Câmara? Olha, a coisa aritmética, ela não está clara, né? Então, o jogo não acabou lá no Congresso por causa da saída do PMDB. Foi claro que foi um baque, uma perda importante, um partido mais importante da coalizão do governo, mas isso não significa, com a saída do PMDB, que o jogo acabou. Ali, o que as contas mostram é o seguinte, que mesmo o PMDB se juntando inteiro à oposição que defende o impeachment, né? Eles têm pouco mais de 200 votos, né? E que os três partidos de esquerda ali, PT, PDT, PCdoB, eles têm pouco menos de 100 votos. Então, a gente tem uma massa enorme de deputados aí, entre 150 deputados, que não estão definidos ou não estão abrindo o jogo, né? Mas o governo tem espaço para trabalhar e está trabalhando fortemente junto a partidos como o PP, o PR, o PSD e os partidos pequenos, né, chamados alguns de nanicos. Os partidos com pancadas pequenas, né? Isso é o jogo aritmético de cúpulas lá no Congresso. Agora, isso que nós estamos vendo hoje tem influência? Claro que tem. Assim como a manifestação do dia 13 a favor do impeachment deu um impulso, essa hoje também mostra
quão grande é a divisão da sociedade brasileira, que não há consenso a favor do impeachment na sociedade e, portanto, não haverá também no Congresso. Por isso, muitas pessoas, e aqui eu citaria o ministro Marco Aurélio do Supremo, que é insuspeito de ser de esquerda, ou partidário do PT, ou coisa parecida, dizendo que o impeachment não será uma solução para a crise que o país enfrenta. Por isso, porque ele não é um consenso, não se construiu consenso em torno dele, como em 92, nem fora, nem dentro do Congresso. O Supremo hoje decidiu que o foro para o processo contra o ex-presidente Lula é mesmo Supremo, não está o processo mais nas mãos do ministro Sérgio Moro. Mas não decidiu ainda a questão se o ex-presidente pode assumir a Casa Civil ou não. Agora, independente disso, o ex-presidente já opera nos bastidores livremente e trabalha para se evitar o impeachment pela manutenção da democracia. Paulo, que avaliação, que informações você tem desse trabalho do presidente? Que tipo de articulação ele faz? Olha, não surpreendentemente, a avaliação do ponto de vista dos aliados do presidente, dos aliados do governo, é bastante positiva. Assim, as pessoas dizem que já está fazendo efeito e que a capacidade que ele tem de articular, de conversar e de seduzir, vamos falar assim, no bom sentido da política, já está fazendo efeito e está ajudando a compensar, ao menos parcialmente, a defecção do PMDB. Hoje, se você for falar assim, hoje, amanhã pode ser diferente, depois amanhã pode ser totalmente diferente, mas hoje o ambiente é otimista. Eu digo na base do governo. As pessoas que estão na articulação do governo estão dizendo assim, acho que dá. Não estão dizendo outra coisa. Pode, sabe, pode não ser, pode ser tudo isso, pode ser conversa de quem não quer morrer, mas é o que eles estão dizendo e anteontem eles não estavam nem com essa cara e nem dizendo isso. Então, isso, atribua-se isso a isso, é um ponto importante. E eu acho que isso junta com uma coisa que a Tereza falou e que é um efeito que está ocorrendo, que é o seguinte, o debate está virando. Ou seja, a gente tinha um debate que era um discurso único. Né? Este governo tem que cair porque é um governo de ladrões. Acabou. Um partido de corruptos. Né? Essa é a discussão. Parecia uma... Hoje não é. Hoje você tem a questão democrática, que virou uma questão importante. Você tem, por parte da oposição, por parte de quem quer o impeachment, a necessidade de apressar o passo, porque quanto mais demorar é ruim para ela. Né? A gente vê que na comissão elas correm e encerram. Né? A gente viu ontem, desculpem, sem querer fazer nada, mas comparemos a exposição de motivos para o impeachment feito pela dupla Janaína Pascal e Miguel Reale com a exposição de motivos para não haver impeachment de duas pessoas. E concluam, tirem suas conclusões. Não vamos nem discutir para saber de fato que tem argumentos para qualificar ou desqualificar o crime de responsabilidade. Que é a questão que está em jogo, né? Que eu acho que é aqui. E aí eu acho que tem uma coisa que é importante de falar, que depois eu podia voltar a falar, mas eu já queria tocar nesse assunto. A ideia de fazer a votação do impeachment num domingo, que seria de lembrar dos grandes processos e tal, assustava quem está resistindo ao impeachment. Nesse momento, não assusta. Nesse momento as pessoas estão achando que podem... Que tem massa dos dois lados para fazer uma coisa que as pessoas que votarem contra o impeachment se sentirão à vontade e respaldadas, da mesma forma que as pessoas que votarem a favor, né? E daí nós vamos ver quem é que tem mais votos. Esse é o espírito de hoje. Saber onde vamos pôr essas massas lá na esplanada. Claro, as duas juntas no mesmo espaço. Faz uma linha divisória, um muro ali, mas enfim. Mas é engraçado que as pessoas... o espírito mudou, o espírito é outro. Bom, essa manifestação, se houver, com os dois, será na esplanada dos ministérios, em frente ao Congresso. E é para lá que a gente vai agora com a repórter Suane Guerreiro. Hoje a manifestação é de um lado só, é a manifestação das pessoas que pedem a continuidade da democracia no país. Suane Guerreiro, é com você. Olá, boa noite, Guilherme, boa noite a todos. As pessoas caminharam cerca de 2,5 quilômetros. Aqui a concentração final desse ato. Eles estavam concentrados, na verdade, em vários pontos da esplanada dos ministérios e agora o ponto final é aqui. A gente está ao lado aqui do Antônio Gonçalves, ele veio do Tocantins, assim como várias outras pessoas também que vieram de outros estados para estarem presentes nessa manifestação e ele vai contar pra gente um pouquinho por que ele está aqui hoje. Então, Antônio, conta pra gente, você é do Sindicato dos Vigilantes, é isso? Isso, sou presidente do Sindicato dos Vigilantes do Estado de Tocantins. Nós viemos numa caravana de vários ônibus, viemos para essa manifestação porque sabemos que aquilo que está acusando a nossa presidente de pedalada fiscal,
Mas se houve em benefício das pessoas, do cidadão, não foi para beneficiar partido e nem ela própria. Então, por isso, nós entendemos que o que está se tratando, o que está se tramitando de impeachment dentro do Congresso Nacional, isso é um golpe na democracia. E nós, classe trabalhadoras, não aceitamos. Nós sofremos muito no passado, na época da ditadura, portanto, agora nós não aceitamos mais isso. Nós queremos uma democracia livre, que cada cidadão tenha o seu direito, e nós, classe trabalhadoras, não queremos voltar ao retrocesso. Obrigada, Antônio. A gente vai continuar acompanhando aqui, também conversando com outras pessoas. Eu vou pedir aqui para o cinegrafista mostrar um pouquinho de como é que está a movimentação aqui no gramado, em frente ao Congresso Nacional. Ainda tem muitas pessoas chegando ao ato. Segundo a última atualização da Polícia Militar, tinham cerca de 10 mil pessoas, mas isso foi do ponto de onde eles saíram. Como eu disse, na extensão da esplanada dos ministérios, tinham outras pessoas também concentradas em outros pontos, inclusive aqui em frente ao Congresso Nacional, onde eu estou desde o início da tarde, e aqui também já tinha algumas pessoas quando eu cheguei, vários grupos que na verdade chegaram aqui desde o final da manhã. O ato mesmo vai ser ali naquele trio elétrico, vão ter ainda shows, vão ter falas políticas, tinha uma previsão de que talvez o presidente Lula viesse aqui falar com as pessoas, mas a gente confirmou junto ao Instituto Lula de que ele está em São Paulo, que ele não vem para cá. Guilherme, por enquanto é isso. Obrigado, Suane, até já. Bem, Tereza, hoje é dia 31 de março, uma data triste na história do Brasil, 52 anos do golpe militar. Mas eu estou tocando no assunto só para lembrar que hoje é dia 31 e que até a votação na Câmara, na comissão, a gente deve ter aí cerca de 2 semanas e meia,